Você sabia que há uma grande ilusão por parte dos evangélicos e católicos no mundo inteiro em dizer que existe um ser chamado Lucifer ou Satanás, como eles chamam, andando por aí, assombrando e destruindo a vida das pessoas? Eu mesmo fui enganado com essa mentira até o dia em que eu conheci a graça de Deus e iluminei a minha mente e os meus olhos, descobrindo toda a verdade. Hoje eu sei que tudo isso não passa de uma grande mentira criada por pessoas despreparadas e sem conhecimento algum do Evangelho de Cristo. Lucifer expulso do céu. Verdade ou mentira? Este é o tema de hoje. Fique conosco até o final que você entenderá. Mas não esqueça de se inscrever neste canal e deixar o seu comentário. Continuando, Lucifer ou Satanás não é quem o sistema religioso diz ser. Eles dizem que Lucifer ou Satanás era um querubim de Deus que foi expulso do céu, mas só dizer não é suficiente para provar. Era um querubim da guarda de Deus, sim, mas ele não foi expulso do céu. Eles usam textos isolados da Bíblia para ilustrar uma figura que não existe. E os versículos mais usados por eles são em Ezequiel 28, versículo 13, 14 e 15. Mas eles não mostram a verdade que está escrita no versículo 2 do capítulo 28. Vamos continuar lendo Ezequiel 28, versículo 13. Veja o que diz: Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Versículo 14. Eu coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Então, meu amigo, as igrejas evangélicas pregam esses versículos usando-os sem contexto para dizer que essa pessoa que o profeta se refere é Lucifer, ou seja, Satanás, e que ele era querubim da guarda de Deus e que foi expulso do céu. Agora veja, nós da graça podemos provar para você que este personagem não era Lucifer, ele era um rei. O nome dele era Rei Irão de Tiro. O rei Irão era bem dotado de conhecimento na área de construção civil e ele foi convidado por Salomão para construir o templo. E ele era conhecido por ser um grande negociador. Por isso ele era conhecido por todos como querubim da guarda de Deus. Mas veja o que eu vou mostrar para você agora. O que vai quebrar a perna do sistema religioso é que eles não conhecem o significado da palavra querubim. E a palavra querubim quer dizer grande e poderoso negociador. O rei Irão, Salomão, o requisitou porque ele era um grande negociador e seus servos tinham muita habilidade na arte de construção civil e em madeira. O rei Irão era como se fosse um engenheiro de hoje. Irão era um grande negociador e muito capacitado. Isso quer dizer, ele era ungido, pois a palavra ungido quer dizer preparado e capacitado. Saiba que Deus
assim o fez e o colocou entre os grandes. O rei Irão tinha um parentesco com o rei Salomão, por isso ele tinha uma conexão com Israel e tinha acesso ao Monte Sião, que era onde Deus passeava pela praça e jardins. Era o lugar chamado de Éden, o lugar santo, a cidade de Davi. Ali Deus sempre esteve presente. Confira, 2 Coríntios 5:2, o que diz: Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas dos filhos de Israel, para fazerem subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca do pacto do Senhor. Veja então que Sião era a cidade de Davi, e foi lá que o rei Irão andou, e foi de lá que ele foi expulso, porque a soberba lhe encheu o coração. Veja o que diz Ezequiel 28, versículo 16. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Ó querubim da guarda, te expulsei do meio das pedras afogueadas. Como eu já falei, querubim da guarda era uma qualidade que Irão tinha. Quando Deus diz que tirou Irão do meio das pedras afogueadas, ele está dizendo que tirou do meio dos ungidos de Deus, os quais eram as pedras preciosas de Deus que havia na cidade de Davi. O rei de Tiro foi expulso do Monte Sião, do meio das pedras preciosas que eram os filhos de Deus. Ele foi expulso da cidade de Davi por causa da soberba. Ali era um lugar santo. Não tinha espaço para ele, pois ele havia se tornado um homem soberbo e muito violento. No Monte Sião havia ali também o templo de Deus. Era um lugar de muita bonança, alegria e festas. Por isso em Ezequiel diz que o querubim que esteve no Éden foi expulso por Deus. E o Monte Sião era considerado como Éden, que é uma referência como se fosse um paraíso. Veja em Isaías 51:3 o que diz: Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de cântico. Deus falava da cidade de Davi. Vimos aqui a verdade. O querubim, Irão, que era o rei de Tiro, não era Satanás ou Lucifer. Ele era apenas um homem soberbo que foi expulso do Monte Sião, ou seja, do Éden, ou cidade de Davi, chame como quiser. Mas é isso que está escrito. Existe uma expressão judaica que diz caiu do céu, que significa cair de uma posição social, quebrar, falir ou fracassar. E foi isso que aconteceu com o rei Irão. Ele caiu da sua posição social e de honra. Ele fracassou e pecou contra Deus. Por isso ele foi expulso da cidade de Davi, do Monte Sião, ou seja, o Éden. Em Ezequiel 28:19 diz: Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás por todo o sempre. Irão era um rei muito conhecido, e ninguém esperava que Irão viesse a ser expulso de Sião, por ser tão conhecido. Veja que o rei de Tiro foi condenado a não mais existir, como está escrito no versículo acima, por causa das suas maldades e violência. Nós da graça sabemos que Irão não era Lucifer,
ele era apenas um homem, o rei de Tiro, uma cidade localizada onde é o Iraque hoje. Então veja, meu amigo, não dá para entender como o sistema religioso consegue sustentar que querubim era Lucifer. Não dá para entender como eles conseguem sustentar essa mentira, dizendo que Lucifer está vivo, sendo que está escrito em Ezequiel 28:19 que Deus disse que o querubim não mais existirá. Então, se Deus falou que ele não existirá mais, há quantos anos ocorreu isso? Então, ele não existe, é como está escrito. Ele morreu. Isso foi dito naquele tempo, quando o templo de Deus foi construído por Salomão. E após a construção, o rei de Tiro foi expulso do paraíso, ou seja, do Éden, que era o Monte Sião, a cidade de Davi. Salomão morreu e todo o povo santo daquela geração também morreu. E por que Irão estaria vivo? Ele não era melhor do que os outros, ele era feito de carne, ele era homem como todo. Então saiba, meu amigo, que o rei Irão morreu. E ele não era Satanás, sendo que o próprio Deus o condenou a deixar de existir por causa da sua soberba. Só na cabeça de quem não tem a mente e nem os olhos iluminados é que pensa dessa maneira. Só o sistema religioso é que sustenta tão grande mentira. Creio que você entendeu. Nem o Lucifer ou Satanás foi expulso do céu. Quem foi expulso foi um homem chamado Irão, o rei de Tiro. O bicho de chifres que o sistema religioso prega não existe. O rei Irão é que era o protagonista dessa história. Portanto, aconselho você, meu amigo, a ler a Bíblia antes de acreditar no que o sistema religioso prega, pois dizer que Lucifer foi expulso do céu é uma grande mentira. Por hoje é só. E para encerrar, fique com Deus e até o próximo vídeo.